Olá, aqui quem fala é o professor Gustavo Uchoas Guimarães, professor de História. O tema deste vídeo é Economia no Brasil Imperial. O século XIX ele vê um crescimento grande da economia brasileira. Se você pega, por exemplo, do reinado de Dom Pedro I para o de Dom Pedro II, você vê a economia crescendo bastante. Porém, uma economia presa a produtos agrícolas. Então, aonde nós vamos ver, por exemplo, o café, o cacau, o algodão e o látex destacando-se como produtos nobres, né, de sustentação da economia brasileira no Brasil imperial, aí, no século XIX. O café, principalmente. E aí você pega a região do Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, mais o interior de São Paulo e mais o sul de Minas, você vê aí uma dependência muito forte do café. Né? Outros produtos também eram fortes aí, mas o café era o principal produto dessa economia agroexportadora. O Brasil tem uma vocação agroexportadora antiga e muito forte. Vemos isso ainda hoje. Né? Quando você vê, por exemplo, o Brasil aí produz por ano uma base de 130, 140, 150 milhões de toneladas de grãos por ano. E aí você imagina tudo que seja em grão, né? Café, trigo, soja, etc. E revelando aí essa tradição de agricultura, principalmente para exportação, que é muito antiga no Brasil. No século XIX, você tem ainda muito forte toda a economia assentada principalmente no trabalho escravo. Então, até 1888, o trabalho escravo aí sendo a principal força de trabalho para sustentar a economia do Brasil. A partir da década de 1850, 60, você tem uma movimentação trazendo imigrantes, principalmente europeus, para o Brasil, mas até 1888 você tem o trabalho escravo aí envolvendo os negros, né, africanos ou descendentes de africanos, como a principal força. E houve, durante o período imperial brasileiro, um tímido crescimento tecnológico, e aqui simbolizado pelo trem, né, o trem que chega ao Brasil em 1854, mas você vê esse desenvolvimento tecnológico dentro de um espírito parece contraditório a princípio, né? Que era o espírito de modernizar para manter o que é antigo. Ou seja, traz o trem, né, vou dar o exemplo do trem, para modernizar o transporte, a fim de manter ou potencializar a produção de café. Né, essa vocação agroexportadora. Então, os produtos agrícolas, antes transportados em animais, agora passam a ser transportados naquilo que havia de melhor na tecnologia na década de 1850, que era o trem. E uma tímida industrialização aqui no Brasil, né? E nós vamos ver, na verdade, uma industrialização mais forte só já na primeira metade do século XX, já no período republicano. Mas houve uma tímida industrialização aqui no Brasil, que, na verdade, mostra até hoje uma dependência tecnológica. O Brasil hoje, por mais industrializado que seja, ainda tem uma dependência tecnológica em relação a outros países. Isso isso aí já vem de muitos processos históricos, políticos, econômicos,
tendo aí o período imperial como um dos principais períodos dessa, né, ao mesmo tempo um crescimento econômico, mas dependente tecnologicamente e muito assentado na agropecuária, no caso aqui só a agricultura. Em outros vídeos continuaremos essa abordagem aí sobre a questão do Brasil no período imperial. Vamos ver outros tópicos ainda. Ok? Muito obrigado.